meu irmão em Cristo. E falando Jesus à multidão, eis que estavam lá fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar com ele. Alguém lhe disse: eis que estão lá fora tua mãe e teus irmãos e querem falar contigo. Jesus respondendo disse-lhes: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Mateus 12, versículos 46 a 50. O Novo Testamento nos fornece vários nomes alusivos à Igreja de Cristo. Corpo de Cristo, Romanos 12, 5. Noiva de Cristo, Mateus 25, de 1 a 11. Cristãos, Atos 11, 26. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, 1 Pedro 2, 9. E a esposa do Cordeiro, Apocalipse 19, 7. Não encontramos nenhum nome de denominações evangélicas. Todos os nomes de denominações evangélicas hoje são extrabíblicos, criados pelos homens. Às vezes ouço grandes homens de Deus precipitando julgamentos, dizendo: os membros daquela determinada denominação não são nossos irmãos, provocando um clima de rivalidade entre denominações evangélicas. O apóstolo Paulo, nos dando uma orientação sábia, disse: uns fazem diferenças entre dia e dia, outros julgam iguais todos os dias. Ambos os grupos fazem para o Senhor. Todos nós estamos debaixo do julgamento de Deus. Por isso, nenhum dos grupos deve fazer julgamentos uns contra os outros. Romanos 14, 5 a 12. A razão dos julgamentos são as mesmas de hoje, em relação aos que guardam o sábado e aos que não guardam. Quem é meu irmão em Cristo? No texto introdutório, Mateus 12, versículos 46 a 50, Jesus disse que só é seu irmão aquele que faz a vontade do Pai Celeste. Só podemos ser irmãos de Cristo e uns dos outros em relação à Igreja de Cristo quando temos a mesma natureza espiritual de Cristo. Tiago e Pedro falam de como adquirimos esta natureza. Segundo a vontade de Cristo, ele nos gerou pela palavra da verdade, nos colocando como primícias de suas criaturas. Tiago 1, 18. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1, 23. Sem citar nomes de denominações, podemos afirmar categoricamente: meus irmãos em Cristo são aqueles que nasceram das entranhas espirituais de Cristo pelo Espírito Santo. Segundo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, e Apocalipse 19, 13, Jesus é a palavra de Deus. Sem citar nome de denominação evangélica, todo aquele que tem esta natureza é meu irmão em Cristo. Tem sido comum ouvirmos: se não for da minha denominação, vai para o inferno. A minha sugestão a todos os que defendem com ênfase
a sua denominação evangélica como a única igreja verdadeira, que façam uma pesquisa na Bíblia e veja se ela está registrada com o nome que defendes, porque em todas as denominações existe a figura das 10 virgens de Mateus 25, de 1 a 11. 5 delas, chamadas de prudentes, figurando a noiva do Cordeiro, as quais, na figura, foram arrebatadas para as bodas do Cordeiro no céu. E as 5 insensatas figuraram a igreja sem a natureza de Cristo pelo Espírito Santo, passando pela grande tribulação e chegando ao céu. Apocalipse 6, 9 a 11 e Apocalipse 7, 9 a 17.